Para você que acompanha meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a nossa reflexão semanal para a terceira semana de junho. A terceira semana inicia no dia 13, vai até o dia 19. Antes de mais nada, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, aproveite aqui para curtir, se inscrever no canal e também compartilhe com os seus amigos. Lembro a vocês, então, que essa é uma avaliação semanal sob o ponto de vista da astrologia clássica. E vamos lá para entender. Essa semana ela não tem grandes eventos astrológicos como nós tivemos nas semanas anteriores, né? Na semana passada, o início de uma alunação, um eclipse solar, mas não foi visto aqui do Brasil, e também tivemos o ingresso de Marte no signo de Leão. Essa semana ela não tem esse desenrolar assim tão forte de acontecimentos astrológicos, mas temos eventos aí se desenrolando, o que vem ainda sobre a influência da alunação que se iniciou na semana passada, né? Então vamos lá. Dia 13, domingo, ele vem com uma tendência bem energética, mas durante a manhã nós não vamos ter nenhum novo aspecto se formando no céu. E no meio da tarde, 15h22, a Lua ingressa no signo de Leão. Logo em seguida, ali às 18h, início da noite, ela aplica uma conjunção a Marte. Então, é um dia de bastante energia e motivação, especialmente do meio da tarde em diante, porque antes a Lua ainda estará em Câncer e tem uma característica mais de acolhimento, né? Mais assim centrada, podemos dizer, menos expansiva, né? Mais voltada para as coisas do dia a dia, com um ritmo não tão acelerado. Quando a Lua ingressa em Leão, o ritmo não acelera muito, mas a motivação sim, se observarmos em termos de energia, de pique, né? Vocês vão perceber que do meio da tarde em diante temos um ganho de motivação. E às 18, quando a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte no signo de Leão, aí sim o impulso muito forte para coragem, direção. Então, no sentido eletivo, esse momento é ideal para tudo que precisa empreender, colocar energia para fazer, né? Mesmo que não tenha uma expressão de risco, porque o Leão é um signo de modo fixo, né? Ele expressa a motivação para ir adiante, dar um passo a mais, seguir no sentido de conquista mesmo, né? E impulsiona para direção e controle. Agora, é necessário manter atenção porque há uma potência nessa energia. A gente está com tanto a Lua em Leão, que já tem uma aplicação nervosa, né? Como Marte também, como eu disse para vocês na semana anterior, quando Marte ingressa em Leão, quando ele está em Leão, né, é característico da condução, do general, do fazer e acontecer. E então, esses dois astros juntos, eles impulsionam um pouquinho do nervosismo. É preciso ficar atento, então, para não entrar em disputas, em situações que levem mesmo a essa necessidade de ter que se provar como certo, por exemplo, né? O melhor desta influência é exatamente para fazer acontecer aquilo que é do seu interesse, né? Ela tem uma característica bastante objetiva pela natureza quente e seca, né? O próprio Marte também já tem uma natureza quente e seca, e a secura ela leva ao cumprimento do objetivo estabelecido. Por isso é bom, se você tiver que fazer alguma coisa específica, ter coragem para fazer uma determinada coisa, colocar direção em uma certa atividade, vocês vão percebendo mesmo que essa vontade de fazer as coisas, nesse domínio sobre aquilo que você pretende realizar, fica bem forte, né? E só isso no dia 13. O dia 14, ele vem um pouquinho tenso, mas durante toda a manhã e até o meio da tarde de novo, sem novos aspectos, no sentido eletivo não é tão legal para os inícios, né? E principalmente porque nós vamos vendo a Lua se aproximando da oposição a Saturno durante a manhã toda. E ela vai chegar ao momento exato da oposição às 16h28. E aí nós já temos um clima bem tenso, né? Como eu disse para vocês, a posição de Lua em Leão incentiva um pouco o nervosismo, embora motivador, né? Nós estamos falando da Lua na casa do Sol, e em termos de humor ela é nervosa, né? Empolgante, energética, poderosa, mas um pouco nervosa. E a oposição com Saturno é desafiadora porque, além de Saturno estar no movimento retrógrado, que não é assim tão prejudicial nos momentos de virada, né, do movimento, é que é mais difícil. Ele acaba observando aqui o seu ponto do exílio. E pensando na oposição de signos fixos, acarretando ainda
essa observação de um ponto de debilidade para Saturno, o clima se esquenta um pouquinho, né? É duro, é resistente, é difícil para conciliar interesses, é difícil para comprometer-se com as coisas, né, para o comprometimento. Então, evitem esse momento para assinaturas de contratos, evitem esse momento se você tiver que conversar com alguém sobre um determinado assunto para chegar num acordo. Ela é oposta ao acordo, muito difícil chegar a um acordo com essa condução. Aqui tem resistência dos dois lados, né? E se pensarmos num sentido coletivo de predições mesmo, né? Essa oposição ela fala da tensão sobre temas do dia, né? Então, da resistência, de dor, de dificuldade, de disputa, enfim, ela tem uma característica, eu penso, muito pesada mesmo, né? Realmente de bastante tensão. E eu diria, evitem esse momento para qualquer definição importante. Ele é lento, ele é duro, ele é resistente, ele não é conciliatório. É muito difícil mesmo, né? Penso numa tendência muito difícil. E aí o dia 15, ele vem com uma tendência um pouco mais eloquente. 1h58, a Lua em Leão, vai aplicar esse aspecto a Mercúrio, em Gêmeos. Mercúrio já está no seu próprio domicílio diurno, então os temas de comunicação, notícias, enfim, né, o trâmite das coisas, assim, bem evidente, muito forte. E como a Lua é expressiva aqui em Leão, em termos de humor, também está em um signo quente, nós vamos percebendo que esse dinamismo impulsiona para a realização das coisas, no sentido geral, e também para a expressão de interesse, expressão verbal de qualquer tema. E por isso o dia fica bastante eloquente. Depois a Lua vai aplicar um sexto ao Sol, e aqui é interessante pela recepção, né? Porque ela está no signo regido pelo Sol, no domicílio do Sol, e essa empolgação, essa eloquência, essa habilidade que a gente pode dizer argumentativa, ela fica evidente, mas a argumentação nem sempre é aquela coisa chata, né? Assim, resistente. Ela pode ser vista aqui nesse jogo como empolgação e ânimo, né? Então eu continuo pensando na característica motivadora do dia. E a eloquência no sentido daquilo que você precisa realizar. Assim, você não sai do foco, embora esteja aplicando os aspectos com os planetas em Gêmeos, não sai do foco, né? Pela tendência leonina, que é fixa, é mais fácil realizar aquilo que você se propõe. Então, pode ser um dia bastante interessante para os temas comerciais, pode ser um dia bastante interessante para a divulgação de assuntos, para conversas de maneira geral, né? Ele tem uma dinâmica ativa e é muito bom, né, em termos de clima. O dia 16, ele já muda um pouco o quadro, porque a Lua vai ingressar em Virgem à 00h02. E Virgem já tem uma tendência um pouco mais pragmática, realizadora, né? Um pouco mais simples do que a tendência leonina, totalmente expressiva, né? Em Virgem as coisas são mais simples, podemos dizer. Aí a nossa atenção, a atenção geral, vai mais para a realização das coisas cotidianas, é ver acontecer. É um dia mais assim que a gente pode pensar no cumprimento dos processos cotidianos, né? E quando for às 4 da madrugada, a Lua vai aplicar uma oposição a Júpiter, que já está diminuindo bem a velocidade. Na semana que vem, ele já vai ingressar no movimento retrógrado, então já está diminuindo bem a velocidade. E essa oposição, ela se choca, ela mostra, né, um choque entre pragmatismo, confiança, expectativas e esperanças. Enquanto Júpiter em Peixes amplia isso, mas ele está perdendo poder por causa da velocidade, a Lua em Virgem diz sobre manter os pés no chão e realizar aquilo que é possível, né? Eu penso bastante que, num sentido de predição, não viaja muito na maionese, né? Mantém os pés no chão, avalia as coisas que são possíveis realizar. Então, a questão de autoconfiança ou de um excesso de expectativa precisa ser trabalhada, né? Não confie demais naquilo que ainda não tem em mãos, naquilo que pode ser, né? No vir a ser. Realize aquilo que está ao seu alcance realizar. Então, pode ser um dia um pouquinho frustrante, nesse sentido de esperar que algo aconteça, esperar alguém, por exemplo, né, a resposta de alguém e não ter isso pronto. É um jogo que eu penso desafiador, tá? Então, pega um pouquinho desse eixo.
E no dia 16 só isso. Aí no dia 17, uma tendência um pouquinho burocrática, porque às 7h16 a Lua vai aplicar uma quadratura a Mercúrio, né, que é o planeta regente aqui de Virgem. E Mercúrio ele já tem por si só esse tema envolvendo papéis, trâmites gerais, notícias, transportes, estradas, aparelhos eletrônicos e etc, né? E nesse momento da quadratura, então ele puxa a atenção para essas tendências mais secas de Virgem, né? Que é porque a Lua está em Virgem. E esse tema de papéis, processos, procedimentos, coisas, né, que a gente utiliza no cotidiano fica mais evidente. Então, se você tiver que lidar com assuntos que envolvam documentações, papéis, autorizações, coisas nesse sentido, esse início de manhã pode ser interessante, né? Mesmo que ainda não seja o início do dia útil, se você depender de departamentos, coisas nesse sentido, pode ainda encontrar fechado, mas ele traz essa atenção. Mas também sobre notícias e temas, né, que vocês podem ver na mídia em geral, envolvendo papéis, assuntos de comunicação, papéis, notícias, enfim, trâmite geral dos assuntos, né? Quando for às 9h07, a Lua vai aplicar um sexto a Vênus, né? Então, nós temos Vênus aqui no signo de Câncer, e esse sexto não é assim lá dos mais favoráveis, né? A Lua até tem um poder aqui no signo de Câncer, mas Vênus em Virgem não muito bem. Eu penso assim que o melhor de tudo isso desse aspecto é reserva. Então, principalmente para temas materiais, como sempre, né? É a reserva, é a cautela, é poupar, é economizar, guardar dinheiro, por exemplo. E guardar dinheiro de uma forma segura, ele não favorece muito as grandes ousadias. Aliás, quando a Lua está em Virgem, não é muito ousada. Ela é bem versátil, mas aproveitando aquilo que se tem como recurso já, ela não é muito ousada. E aí vocês vão perceber, então, que o clima favorece esse tipo de questão. E organizações de coisas práticas também, penso. Ele não é excessivamente assim voltado para o atendimento de beleza, estética, né? Mas principalmente de organização, que torna as coisas melhores, pensando no tema estética, né? Não é tão glamuroso assim. E esse sexto também, ele fala da possibilidade de lidar com as nossas necessidades mais próximas, né? Ele envolve muito questões alimentares, né? Os temas relacionados não só à gastronomia, eu diria que pouco sobre gastronomia e muito mais sobre a nutrição, né? Sobre o valor nutricional das coisas. É nutritiva, né? Esse é um aspecto nutritivo, mas ele não é assim dos grandes poderosos assim. Então, o sexto que já tem uma natureza leve, ainda trazendo, né, Vênus para um ponto de debilidade de queda, ele não vai ser tão positivo assim. O dia 18, ele já vem com uma tendência um pouquinho mais evasiva, né? A gente tem a Lua aplicando uma quadratura ao Sol à meia-noite e 54, quando ela estiver ainda aqui no signo de Virgem, vai aplicar essa quadratura aqui ao Sol em Gêmeos, né? Então, essa dinâmica mutável, ela não favorece muito uma direção linear, atendimento de objetivos, né? E a própria natureza do aspecto já é desafiadora. Então, eu penso assim que temos um pouco de dificuldade para manter foco, objetividade, cumprir com processos, já não é tão legal. Mas como vai acontecer na virada de um dia para outro, né? No meio da semana, muitas pessoas não perceberão essa influência, mas tem que manter atenção se você estiver realizando alguma coisa que necessita de concentração, que necessita profundidade, já é um pouquinho mais difícil para realizar, né? Até assuntos que estejam relacionados a assumir riscos, né? Eu diria que essa quadratura não é muito bacana, né? Ela acaba deixando um pouco o foco prejudicado. E às 5h53, a Lua ingressa aqui no signo de Libra, e o signo de Libra também pertencente, né, vinculando aqui qualidades quente e úmida, né, do temperamento sanguíneo, acaba indicando aqui uma pulverização, né, o elemento ar é sempre um elemento de transporte, que ainda Libra é equilibrado, mas depois ela vai aplicar um aspecto de sexto a Marte, que está aqui no signo de Leão, e tanto Leão como Libra são signos de calor, de movimento, de interação, de atitude, né? E aí isso acaba levando a um ânimo muito forte, mas aqui a gente tem um prejuízo interessante, né? Porque Marte tem debilidade aqui no signo de Libra, né? É o signo do exílio dele.
E esse é um ponto desafiador. Então, eu penso que o sextil acaba perdendo um pouco da natureza harmoniosa e levando um pouco à dificuldade com concentração. Por isso, o dia é mais evasivo, ele tende muito a disparar as coisas sem concentração e vocês vão precisar manter a atenção nos temas importantes. Cotidianamente, é ficar atento ao cumprimento dos seus procedimentos, né? Se você estiver trabalhando, faça as coisas como devem ser feitas. Eu penso que se não tiver procedimento, pode ser difícil atingir resultado de produtividade, por exemplo, né? E também porque essa dinâmica, ela acaba atrapalhando esse aspecto, principalmente aqui, acaba atrapalhando um pouquinho assim, a direção com interesses também, porque o signo de Libra já tem uma natureza mais hesitante, e essa atitude, que essa hesitação, trazendo Marte para um ponto de exílio, prejudica novamente coragem e assertividade, né? Capacidade de ir direto ao ponto. Quando for daqui o dia 19, então aí a gente tem a Lua aplicando um trígono a Saturno às 4h15 da manhã. E Saturno, além de estar no seu próprio domicílio, tem exaltação aqui no signo onde a Lua está. Então, esse é um momento interessante para cumprimento dos processos, das estruturas, né? E principalmente para comprometimento com pessoas, com assuntos gerais, né? Aqui a gente tem uma facilidade maior em assumir os compromissos gerais. Ela não é uma influência assim séria, mas também não é uma super animada, né? Mas vai acontecer no meio da madrugada, então talvez a gente nem perceba tanto esse potencial. Mas quando for às 10h22, a Lua vai aplicar um trígono a Mercúrio. Aí essa dinâmica já é muito mais de interação, ela é mais habilidosa com as trocas, né, de interesses de uma forma geral, apesar de não muito assim acelerada, né, vejo como um processo bom, como um momento bom aqui para o diálogo, para estudos, por exemplo, não muito profundos, mas principalmente para ouvir, aprender coisas de maneira geral. Ela é muito interativa, boa, é leve, né, uma influência leve, favorece os assuntos como comércio, assuntos relacionados às estradas e trânsitos gerais, né, não é ruim. Agora, quando for às 18h07, a Lua vai aplicar uma quadratura aqui a Vênus. Mas não é uma quadratura ruim, por sinal ela é muito boa por causa da recepção mútua, né? Lua regendo Câncer e Vênus regendo Libra. E a quadratura, então, perde um pouco desse teor mais adverso e facilita bastante, no meu ponto de vista, assuntos relacionados à estética, à beleza, às artes, ao acolhimento, à troca afetiva, amor, romance, né? A sofisticação é uma influência muito boa, assim, para cuidar de coisas, para lidar com assuntos que nos agradam, né? Ela tem tudo a ver com atendimento de tanto de interesse geral, né, de necessidades gerais, mas também com os interesses pensando em desejos, né, em assuntos que nos agradam. É suave, penso assim, um momento muito bom. Pode ser bastante adequado para compras, bastante adequado para conversas que envolvam temas sentimentais, emocionais, não só românticos, né? Mas assuntos que envolvam ambiente familiar, por exemplo, pode ser bem legal. Pode ser muito interessante para investimentos, né? Embora muitos investimentos aqui aos sábados não estão abertos, né? Mas é um tema bom, eu penso assim que para tudo que envolve coisas da moeda, como o que envolve os temas afetivos e sentimentais. Então, em termos de clima, nesse momento aqui do dia 19, é suave, muito harmonioso mesmo, né? É um momento bom aqui. Então, nós temos um dia 19 agradável. E aí, pessoal, vocês perceberam que essa semana, como eu disse para vocês ali no comecinho, não tem grandes eventos. Ela parece mesmo trazendo consequência da semana anterior, né? E não temos assim grandes mudanças. Agora a semana que vem ela já vem com mais movimento, né? Nós vamos ter o Júpiter ingressando no movimento retrógrado, vamos ter o Sol ingressando em Câncer. Aí eu vou fazer até um vídeo separado, porque é o momento de solstício e nós vamos complementar a previsão para o Brasil, que eu fiz lá em março, eu fiz no ano passado, na verdade, né? Mas sobre o ingresso do Sol em Áries, que foi em março, né? Então, nós vamos complementar aqui para os próximos 3 meses e logo também Mercúrio voltando ao movimento direto. Então, a semana que vem já vem com um pouco mais de movimento. E, pessoal, é isso.
Convido vocês para acessar este site aqui, astrologiaclássica.com.br. Tem o curso novo lá sobre saúde, pessoal. Esse curso aqui é um aprofundamento nos temas de astrologia sobre saúde, mas não só astrologia natal, porque entra lá a astrologia eletiva, a horária, a médica com mapa de decumbitura e também a astrologia mundial, quando podemos perceber como a saúde, né, coletiva funciona nas técnicas mundiais, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima semana.